Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Que saudade! Mais uma semana longe! Como vocês estão? A família, tudo bem? Por aqui também tudo em paz, graças a Deus. Estamos mais uma semana, hoje está frio, está chovendo. Espero que semana que vem esteja um pouquinho mais quentinho, né? Mas tá muito bom, porque estava precisando muito de chuva, né? Graças a Deus pela chuva. Vamos orar? Agradecer? Então vamos lá. Muito obrigada, Senhor, por esse dia. Obrigada porque hoje é o dia do Senhor. Nós separamos para louvar e engrandecer o Teu nome. Te agradecemos também pela saúde e por toda a provisão, por tudo que o Senhor tem nos dado, Pai. Apesar de não merecermos, mas o Senhor nos trata com a Tua misericórdia, com a Tua compaixão, com o Teu amor e com o Teu carinho. Abençoa essa aula, abre o nosso coração e os nossos ouvidos também. Pedimos em nome de Jesus. Amém. Crianças, hoje eu quero compartilhar com vocês mais 2 milagres de Jesus. Ele operou muitos milagres e fez isso pelo poder de Deus, pelo poder que ele mesmo tinha da parte de Deus. Vocês se lembram dos fariseus? Os fariseus eram um grupo dentro do povo judeu, povo de Israel, povo hebreu, é tudo a mesma coisa, tá? Então, um grupo de judeus, do povo de Deus, que se chamava fariseu, porque eles eram muito rigorosos no cumprimento da lei, dos 10 mandamentos, né? E então esse grupo, eles não estavam gostando nada da forma que Jesus estava fazendo os seus milagres, da forma que ele amava as pessoas, que ele tratava com tanto carinho, com tanta compaixão, né? Então, teve uma vez que um rapaz que era cego de nascença, ou seja, ele nunca tinha visto a luz, ele nunca tinha visto uma flor, não sabia o que era cor, né? Imagina, ficar o tempo todo como se fosse de olhos fechados e não enxergar nada. Assim era a vida desse jovem. Então, ele foi até Jesus e Jesus pegou um pouquinho de terra, tirou um pouco da sua saliva, misturou e passou nos olhos do cego. O cego foi, se lavou no tanque, os vizinhos dele levaram ele e depois ele foi até o templo para mostrar para os sacerdotes, né, para os fariseus e sacerdotes que ele havia sido curado. Mas os fariseus, os judeus, eles ficaram muito bravos. Porque, sabe por quê? Naquela época, vocês lembram que os 10 mandamentos tinha uma ordenança, um mandamento que era não trabalhar os sábados? E sábado era o dia de descanso, como é pra gente hoje, né? Domingo, dia de descanso, dia do Senhor. Mas não podia trabalhar. Agora, curar uma pessoa, tratar uma pessoa com amor, não era trabalho, né? E eles sabiam disso, mas eles não gostavam da forma como Jesus estava operando, da forma como ele estava dirigindo o seu ministério. Então eles chamaram o rapaz e começaram a conversar. Quem curou você? Ah, foi Jesus. Mas Jesus, você sabe que ninguém pode curar, só Deus. Mas ele me curou. Então ele é o Filho de Deus. Não pode ser, porque se ele fosse filho de Deus, ele não trabalharia no sábado, porque ele operou esse milagre no sábado. Enfim, eles ficaram falando isso para o rapaz e ficaram muito bravos. E o rapaz falou: olha, eu não sei quem ele é, eu sei que ele me curou e hoje eu posso enxergar. Isso que me importa, né? Mas o rapaz glorificou a Deus e eles falaram: dá glória a Deus, porque Deus é que merece todo louvor. Só que eles não queriam reconhecer que Jesus era o Filho de Deus, né? Porque eles tinham o Antigo Testamento na mão e tudo que se falava no Velho Testamento, no Antigo Testamento, como vocês viram, os profetas anunciaram a Jesus. E Jesus veio e começou o seu ministério fazendo milagres e se mostrando às pessoas, dizendo: eu cheguei, eu estabeleci meu reino. É hora, né, do reino de Deus ser estabelecido nessa terra. Então, depois disso, o rapaz foi para casa louvando a Deus, muito feliz, né? E os fariseus continuaram muito aborrecidos com Jesus. Mas vocês sabiam que nem todos os fariseus odiavam a Jesus?
Tinha um moço, um fariseu, que ele veio procurar Jesus à noite. O nome dele era Nicodemos. E ele chegou para Jesus à noite, talvez para não ser visto pelos amigos dele, junto com Jesus, né? Porque senão, né? Iam falar, olha lá, o fariseu junto com Jesus. E aí ele veio para Jesus e falou, Senhor, mestre, o Senhor ensina todas essas coisas e faz esses milagres pelo poder de Deus, porque se não fosse pelo poder de Deus, eu não conseguiria fazer isso. E então Jesus fala para ele, muito bem, Nicodemos, mas para fazer parte desse reino, do reino de Deus, você precisa nascer de novo. E Nicodemos, um homem tão esperto, tão inteligente, ele era um senhor, né, já muito estudado, ele estudou a palavra de Deus por muito tempo, e ele não sabia o que era nascer de novo. E ele perguntou assim, será que eu posso voltar a ser um bebezinho e entrar de novo na barriguinha da minha mamãe? Será que era desse nascimento que Jesus estava falando? Eu acho que não, né? E Jesus falou para ele, você é mestre, você também é mestre como eu. E você não sabe essas coisas, Nicodemos? Olha, o que eu tô falando, o que é nascido da carne, é uma pessoa. O que é nascido do Espírito é Espírito. Eu estou falando de vida espiritual, Nicodemos. Eu estou falando do nascimento em Deus, do novo nascimento em Cristo, em mim. Eu te dou vida nova, né? Vida espiritual. O Espírito Santo é que vai revelar a você e você vai ser uma nova criatura. Você vai ver as coisas de uma forma diferente. Você vai ser transformado. E Jesus começou a falar para ele como que seria esse novo nascimento, já que ele é tão inteligente, né? São homens tão especializados na lei, conheciam tanto, eram tão rígidos em cumprir a lei e não conheciam Jesus, e não conheciam o novo nascimento, não é? Então Jesus começou a falar para ele que somente em Cristo, somente crendo nele é que ele poderia ser uma nova criatura, que ele poderia nascer de novo. Vocês lembram de Paulo? Paulo nasceu de novo. Paulo também era um religioso, lembra? Ele perseguia os cristãos, ele mandava bater nos cristãos, ele fez muitas perseguições e muitas coisas feias com os cristãos da época. Mas um dia, lembra que apareceu aquela luz tão forte ao meio-dia? E então Paulo foi transformado, que era Saulo, né, ainda, e ele foi transformado pelo poder de Jesus. E Jesus perguntou para ele, por que você está me perseguindo, Saulo? Você vai trabalhar para mim agora, importa o quanto você entendeu o quanto você vai trabalhar para mim, o quanto você vai sofrer por esse evangelho. Então Paulo foi transformado. Quantas pessoas são transformadas, né? Pessoas que antes eram tão ruins, bandidos, pessoas muito más, muitas vezes são transformadas verdadeiramente e têm o seu coração lavado de todo o pecado. É um milagre maravilhoso. Ele pode salvar o maior pecador. Não há pecados que Deus não possa perdoar, que Jesus não possa perdoar. Jesus nos concede a vida eterna, né? Então, vamos pegar a nossa Bíblia e ler lá em João, Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16. É um versículo muito conhecido. Acho que todo mundo sabe esse versículo de cor, né? Então, é muito importante prestar muita atenção no que ele diz, porque são palavras lindas, que talvez porque a gente já tenha decorado, a gente não preste muita atenção, né? Vamos ler juntos? Ou falar juntos, se vocês lembrarem? João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho único, unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, não morra, mas tenha a vida eterna. A vida eterna está em Cristo Jesus. Então, quando ele fala que Deus amou tanto o mundo, não foi o mundo inteiro, né? A gente já aprendeu sobre isso também. Deus amou e escolheu aqueles que ele quis e por esses ele morreu. Jesus morreu e perdoou seus pecados,
não é? Então, por esses, ele morreu e esses irão para o céu e terão a vida eterna. E Nicodemos ouviu tudo que Jesus falou e recebeu o Senhor Jesus na sua vida, conseguiu nascer de novo, né? Por meio do milagre de Jesus na vida dele. Ele entendeu, não precisou entrar na barriga da mãe dele. E ele recebeu uma nova vida, uma nova visão, né? Agora ele via as coisas de outra forma. E Jesus é a luz que veio ao mundo. E as pessoas muitas vezes rejeitaram Jesus e até hoje rejeitam, né? Eles não querem a luz porque a luz vai mostrar para eles o que eles estão fazendo de errado e eles não querem deixar de fazer, né? Aqueles que não vão aceitar Jesus, eles não querem mostrar as suas obras ruins, né? As suas obras más. Mas nós que recebemos a Jesus como nosso Salvador, nós gostamos da luz porque nós queremos fazer a vontade do Pai. Nós queremos fazer as coisas que Deus quer que nós façamos, né? A gente não precisa fazer as coisas escondido, porque o que nós fazemos agrada a Deus, né? E nós podemos trazer a luz para essas ações, porque não tem problema as pessoas verem, né? Mesmo que quando a gente peca, que a gente faz coisa errada, coisa feia, com a luz de Jesus nós podemos enxergar e pedir perdão, então, para o papai, para a mamãe, para os irmãos, né? Para o coleguinha, para quem for. E então Jesus nos lava, eu pedi perdão para o papai do céu, né? Claro, principalmente. E ele nos lava e nos purifica de todo pecado. A palavra dele diz isso. Então nós podemos crer. E ele nos lava. E se você já aceitou Jesus, se você já tem certeza que você é salvo, né? Então você agradeça a Deus todos os dias, porque o que Jesus fez foi um milagre maravilhoso. Vocês sabiam que lá no Velho Testamento, no Antigo Testamento, na história de Moisés, dos israelitas que a gente viu, né? Teve uma situação que o povo de Deus estava tão rebelde, reclamando tanto, como a gente viu em várias situações, que Deus mandou serpentes, cobras para picá-los, para que eles entendessem, como castigo, né? Para que eles entendessem que eles estavam fazendo tanta coisa ruim e Deus estava irado com eles, estava muito bravo e trouxe o seu castigo sobre eles. E então o povo começou a chorar e a reclamar para Moisés: Moisés, por favor, nos ajude. E aí Moisés clamou ao Senhor e Deus falou para ele: levante uma haste como se fosse um bambu, sabe? Uma haste assim alta, como se fosse a cruz de Jesus, representando a cruz de Jesus. Então levantou uma madeira alta e colocou, sabe o que lá para representar? Uma serpente. Então eles tinham o veneno da serpente e o antídoto estava lá. Olhem para a serpente e vocês vão ser salvos. E aquela serpente na cruz representava o antídoto, representava Jesus, que na verdade, quando ele foi erguido na cruz, ele recebeu todo esse veneno, todo esse pecado, né? E ele pôde nos dar a salvação, da mesma forma que aconteceu ali no Egito, no caminho da Nova Canaã, né? Logo que eles saíram do Egito. Então, isso é muito interessante e é muito maravilhoso, porque Jesus, ele tomou o lugar daquele veneno que tinha no nosso coração e ele pôde nos dar a salvação. Em troca, ele nos deu a salvação. Ele tomou sobre si as nossas dores e as nossas iniquidades, né? E aí ele nos trouxe a paz e a salvação em Cristo Jesus. Nele nós temos a paz e a salvação. Então essa foi a história de hoje, os 2 milagres que Jesus operou, né? Mais 2 milagres. E agora eu queria orar com vocês para agradecer ao Senhor por esse milagre tão maravilhoso que ele realizou na vida de Nicodemos. Nicodemos estava depois, lá no final, quando Jesus foi morto, e José de Arimateia veio pedir o corpo dele para colocar, né, para enterrar. Nicodemos estava junto com ele. Então Nicodemos foi salvo, foi resgatado, né, e teve vida nova em Jesus. Vamos agradecer a Deus então por isso e pedir pela nossa semana também, ok? Muito obrigada, Jesus, pela salvação em Cristo.
Obrigada, Pai, porque nós podemos nascer de novo. Mesmo as crianças, ó Pai, que são ainda pequenas, elas podem nascer de novo. Elas podem receber vida espiritual, elas podem receber vida eterna em Ti, Senhor. Obrigada pela salvação, por esse bem tão precioso que nós temos em nossa vida, Pai. Nos ajuda a fazer as nossas obras na luz. E sempre que nós pecarmos, Pai, nos dá a certeza de que o Senhor nos perdoa. Não importa o que fazemos, ó Pai, mas quando nos arrependemos de todo o coração, o Senhor nos perdoa e nos ajuda a não pecar mais, Senhor. Obrigada pelo Teu amor, obrigada pelo Espírito Santo que mora no nosso coração e que dirige a nossa vida, Pai. Abençoa cada criança, que elas não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda, mas que elas possam seguir firmes, Senhor, nos Teus passos, em frente, até o dia que o Senhor voltar para nos buscar. Abençoa a nossa semana, abençoa a nossa família, nos guarda, nos protege, Senhor. Pedimos essas coisas e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Até a próxima. Deus abençoe vocês. Um grande beijo.